Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a receita de hoje vai ser essa deliciosa rosca de Natal sem ovos. Isso mesmo, uma receita muito fácil e essa rosca fica super fofinha e macia. Vamos aprender agora mesmo? Peguei uma tigela, coloco apenas um envelope de 10 gramas de fermento biológico para pão. Junto com o fermento, acrescento 400 ml de leite bem morno. Não pode estar fervendo, tá, pessoal? Tem que ser leite bem morninho. Assim que eu coloquei o leite, eu coloco 100 ml de óleo de soja, mas pode ser também 3 colheres de margarina ou manteiga, colheres de sopa. Agora eu acrescento 7 colheres de açúcar cristal, mas pode ser qualquer qualidade de açúcar também. E assim que eu coloquei a última colher de açúcar, que são 7 colheres, eu misturo muito bem para ativar o fermento. E agora que está bem misturado o fermento com esses ingredientes, agora eu coloco uma colher de café de sal, apenas uma colher pequena de sal. Misturo novamente. E assim que misturou muito bem o sal, agora eu coloco a farinha de trigo. Aqui, pessoal, pode ser qualquer qualidade de farinha de trigo. Estou usando dessa marca, mas pode ser qualquer marca também. Lembrando que tem que ser uma farinha de ótima qualidade. Vou colocando aos poucos a farinha de trigo. Coloquei mais ou menos a metade do pacote. E agora com uma colher eu vou misturando. Fica mais fácil colocando a farinha de trigo aos poucos e misturando, tá, pessoal? Para ver o ponto da massa. E agora que misturou a primeira parte da farinha de trigo, eu vou colocar mais um pouco. Lembrando, pessoal, que não vai 1 quilo de farinha de trigo, vai 800 gramas, tá bom? Então, eu vou estar mostrando para vocês depois a pesagem do que ficou de farinha de trigo. E agora é só misturar com as mãos bem limpas essa massa até ela ficar bem homogênea e não grudar mais na mão. E depois de alguns minutinhos sovando a massa, e a massa já deu a liga. Então, coloque aos poucos a farinha de trigo para que o seu pão fique bem macio, igual está essa massa. Então, agora que a massa já está prontinha, não está grudando mais nas mãos, eu coloco novamente no pote, fecho com a tampa e vou deixar crescer daqui por 30 minutos até dobrar de volume. Agora eu vou mostrar a quantidade de farinha de trigo que ficou no pacote, 203 gramas. Então, sobrou 200 gramas praticamente, tá, pessoal? Então, a massa foi 800 gramas para fazer essa rosca. E agora que a massa está crescendo, está descansando, eu vou hidratar a uva passa. Por que hidratar a uva passa? Para que não fique dura no meio da rosca. Então, agora eu coloco aqui 150 gramas de uva passa e um copo de água em temperatura ambiente. E vou deixar descansando aqui por 15 minutinhos. E assim que passar os 15 minutinhos, eu retiro totalmente essa água e descarto. E agora que a massa já está pronta, olha que massa fofinha, macia, ficou 30 minutos descansando, cresceu e não gruda na mão, pessoal. Olha que perfeição essa massa sem ovos. Vou dividir essa massa em duas partes, vou fazer 2 roscas. E assim que eu dividir essas duas partes, eu vou abrir uma por uma com um rolo. Vou esticar essa massa. Pego a massa e vou passar o rolo. Vou esticar ela bem grande, tá, pessoal?
porque ela estica muito bem. Olha como ela é fofinha, bem macia essa massa. E ela vai ficar assim, desse tamanho, bem grande mesmo. Agora eu venho com as frutas cristalizadas. Essas frutas cristalizadas não precisa colocar de molho na água para hidratar, somente a uva passa. E agora eu venho com aquela uva passa que eu retirei toda a água, que eu hidratei, deixei 15 minutinhos descansando e coloco agora por cima. Ela fica bem molhadinha, tá, pessoal? Mesmo descartando a água que ficou de molho, ela fica bem úmida. E ela fica uma delícia e não fica seca no meio da rosca. Então, agora que eu já coloquei as uvas passas e as frutas, eu venho e dobro essa massa no meio novamente, igual um pastel. Agora eu pego aqui novamente, vou apertar muito bem as pontas, o meio, para a fruta grudar na massa. E venho novamente com o rolo e passo por cima, estico mais um pouco essa massa. Vou espremer essas frutas aqui dentro. E agora eu venho, pego as pontas e vou enrolando até chegar no meio da massa. Assim que enrolei, pessoal, deixei mais ou menos uns 4 dedos. Agora eu venho com uma faquinha, corto no meio da massa. E agora eu vou fazendo algumas tiras. Vou cortando. Então, pessoal, eu faço desse lado e depois eu faço no outro lado também. Assim que eu fiz essas tiras, agora eu vou dobrar, faço umas 2 voltas e passo por debaixo da onde que eu enrolei. Pego mais um pedacinho dessa tirinha de massa, enrolo e passo por baixo da onde eu enrolei a massa. Vou fazer com cada pedacinho dessa tirinha, enrolo e passo por debaixo da onde que eu enrolei. Vou fazer com toda essa carreira, pessoal, e já venho mostrar o resultado final. E agora vai ser a última tira que eu vou enrolar e passar por baixo da massa que eu acabei de enrolar. Vai ficar dessa maneira. Olha que perfeita que ficou. E agora eu pego uma assadeira, pode ser uma assadeira redonda, uma assadeira que tem um furo no meio, igual essa de pudim, e coloco dentro. Eu untei com óleo e farinha de trigo. Tem que untar, pessoal, para que depois, na hora de desenformar, a rosca saia perfeita. Ficou assim. E agora eu vou fazer com a outra, da mesma maneira. E agora é só colocar nessa assadeira novamente. Aqui rendeu 2 roscas, mais ou menos 400 gramas cada uma. Agora eu vou cobrir com um pano de prato, vou deixar descansando por mais 30 minutinhos. E assim que passou os 30 minutinhos, dobrou de volume, cresceu bastante. Olha que perfeitas. E agora eu vou levar ao forno, que já está pré-aquecido a 180 graus, por 35 a 40 minutos. E se passando os 40 minutos no forno, ficaram prontinhas as roscas de Natal. Cresceram, pessoal, ficaram maravilhosas, super macias, fofinha. Tenho certeza que vai estar uma delícia. Eu vou estar mostrando agora elas cortadas para vocês verem como ficou por dentro. Eu acabei de desenformar aqui uma rosca. Ficaram assim, pessoal. Olha que linda que fica essa apresentação, essa decoração que eu fiz com essas tirinhas por cima.
dá um charme especial. Olha que linda, pessoal. Eu não passei ovos em cima, não passei nada e elas ficaram assim, bem douradinhas. Agora eu vou cortar aqui um pedaço e mostrar o resultado final. Bem macia, bem fofinha. Tenho certeza que quando vocês fizerem essa rosca vai ser sucesso. Olha que maravilha. Com bastante uva passa, com bastante frutas cristalizadas, ficou assim. Olha como eu aperto essa massa, está bem fofinha. É simplesmente maravilhosa essa massa. Façam na casa de vocês, eu tenho certeza que todos vão amar. E se vocês gostaram, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe essa receita que é maravilhosa. Um grande beijo a todos vocês e até a próxima receitinha, pessoal. Tchau, tchau!